Graça e paz, povo de Deus, shalom, shalom a todos, bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal nós falamos sobre conteúdos relacionados ao Reino de Deus, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, 5 ministérios, unção, poder, autoridade, a vida de Jesus, a vida dos apóstolos, a missão da igreja e coisas afins. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar deste vídeo, dê o seu like e compartilhe. Nós teremos 8 aulas a respeito de cura interior e libertação. Estas aulas serão apenas um resumo a respeito da cura interior e da libertação, para que você tenha uma direção para a sua vida e receba a plenitude do Evangelho, pois Jesus Cristo veio para curar, libertar e salvar. Fique agora com a primeira aula, onde estaremos falando a respeito do princípio da legalidade espiritual. O que vem a ser o princípio da legalidade espiritual? O que é a legalidade espiritual? Como acontece a legalidade espiritual? É possível não dar legalidade espiritual? Nosso primeiro objetivo será buscar respostas para estas e outras perguntas que forem surgindo sobre a legalidade espiritual. De forma simplificada, a legalidade espiritual é uma brecha que a pessoa abre que dá legalidade a Satanás para agir na vida dela. As brechas são abertas através de pecados não confessados e não abandonados. A forma que a palavra de Deus nos ensina para mantermos nossa vida blindada contra as armadilhas de Satanás é através do constante arrependimento e confissões de pecados. O objetivo de Satanás é fazer com que você venha pecar. A Bíblia diz que ele, desde o princípio, comete o pecado. E João vai dizer que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? O pecado. O objetivo de Satanás é fazer você pecar para que assim abra uma brecha, uma legalidade espiritual na tua vida e assim ele venha entrar e devastar a tua vida. A legalidade espiritual iniciou com a queda de Adão e Eva. Deus criou o homem e o colocou no jardim para cultivar. Deus estabeleceu algumas diretrizes para conduzir a vida humana em harmonia com ele e com a criação, mas por conta da desobediência à voz de Deus, o homem caiu em tentação, praticando o que Deus havia ordenado para não fazer. A prática do pecado fez cair sobre o homem e sua geração toda a espécie de maldição. Deus disse: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. O Senhor deu uma ordem para Adão e para Eva para não tocar no fruto. Como eles desobedeceram e tocaram no fruto, comeram do fruto, eles abriram uma legalidade espiritual. E através da porta que eles abriram, entrou toda espécie de maldição e pecado da humanidade. Portanto, Adão e Eva são os primeiros, os pais da humanidade, os primeiros que abriram uma legalidade espiritual para que o pecado entrasse. Em Gênesis 3:6 diz: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A mulher viu que a árvore era boa, ou seja, ela avaliou a árvore com base em suas emoções, seus sentimentos, seus desejos. Você tem entendido que sentimentos, emoções, desejos fazem parte da alma? Então, ela agiu almaticamente, porque ela viu que a árvore era boa para comer. Ela viu que era agradável aos olhos e ela viu que era desejável para dar entendimento. Observe os desejos, o agradar à vontade, agradar a si mesmo. Isso faz parte da alma. Essa é uma ação da alma. Por isso que Paulo diz que nós devemos andar em espírito para não cumprir os desejos da carne, porque os desejos da carne são esses que nos atraem, baseado nos nossos sentimentos. O homem e a mulher foram pegos em seus sentimentos, através de suas emoções. Ao praticar tal ato, que foi a desobediência, a morte passou a reinar na vida humana e juntamente com ela veio todas as maldições, conforme Gênesis 3, 14 ao 19.
São as maldições que Deus libera sobre a humanidade, sobre a terra, sobre toda a geração. Essa foi a primeira legalidade dada a Satanás. O que você tem a ver com o pecado de Adão? Mas a Bíblia diz que todos nós pecamos. Por que todos nós pecamos? Porque nós herdamos o pecado de Adão. Ele deu legalidade, ele abriu a porta para o pecado e por causa disso nós também herdamos o pecado a partir de Adão. Como Adão pecou, então era preciso que Deus fizesse algo ao nosso respeito. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por causa da desobediência, a morte entrou no mundo. Essa foi uma grande porta que abriu-se às forças malignas, porque o pecado é a legalidade que Satanás procura para dominar a pessoa. Portanto, Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo, conforme 1 João 3, 5 e 8. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O objetivo de Satanás é fazer você pecar. Quando ele faz você pecar, você abre uma brecha para que as maldições entrem sobre a tua vida. É isso que ele fez com Adão. Ele fez com que Adão desobedecesse, então todas as maldições veio por causa da desobediência. Por isso que o Filho de Deus precisou se manifestar para retirar os nossos pecados, ou seja, retirar aquilo que abre a brecha para Satanás entrar na nossa vida. Portanto, todo pecado que não é confessado, a brecha continua aberta, a porta continua aberta, porque todo pecado é uma porta para a ação do inimigo em nossas vidas. Se você tem um pecado, exemplo, de mágoa no seu coração, você não consegue perdoar, isso é uma porta que está aberta na tua vida e faz com que Satanás domine sobre a tua vida. Por isso Jesus, ele se manifestou, porque ele precisava retirar os nossos pecados e ele precisava desfazer todas as obras do diabo contra as nossas vidas. Mas para que a obra de Jesus tenha efeito na minha vida e na sua vida, na vida das pessoas, cada um de nós precisamos nos arrepender, confessar e abandonar o pecado. O trabalho do diabo é manter a pessoa em pecado, porque assim ele terá domínio sobre ela. É o que diz 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo. Por isso é fundamental o constante arrependimento e abandono do pecado. Por isso que quando o reino de Deus se manifestou, ele se manifestou através da vida de Jesus Cristo para trazer arrependimento. O objetivo do Senhor é limpar-nos de todos os nossos pecados. Por isso nós precisamos nos arrepender de todos os pecados que temos praticado e abandoná-los completamente para que não venhamos ter nenhuma brecha na nossa vida para a ação do inimigo. O pecado, ele dá legalidade a Satanás sobre a pessoa. João capítulo 9, versículo 1 e 3 diz: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Neste texto de João, vemos Jesus falar que a causa da doença do homem cego não estava relacionada a pecados hereditários. Jesus diz que aquele homem estava naquela condição não era por causa do pecado dos seus pais. Observamos a partir disso e entendemos que, se os seus discípulos perguntaram sobre a origem da doença, então é possível que algumas doenças tenham origem em pecados pessoais e também em pecado dos antepassados. Confirmando isso, o texto de Êxodo, capítulo 10, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Observe que aqui o Senhor está falando a respeito dos seus mandamentos. E ele está dizendo, você não vai fazer nenhuma imagem de escultura e você não vai se encurvar a ela, você não vai adorar ela, porque se você fizer isso, eu vou visitar este pecado, essa iniquidade, e posso visitar até a terceira e quarta geração. Ou seja, todo pecado de idolatria pode estender as suas consequências aos filhos, aos netos e aos bisnetos.
Se Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, a consequência do pecado também é passada de forma hereditária. Portanto, o pecado só é cancelado quando a pessoa confessa e abandona, conforme 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Enquanto o pecado está ativo na vida da pessoa, Satanás tem domínio sobre ela. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Todo pecado que ainda não foi confessado, tudo aquilo que ainda está dentro de você, que ainda não foi confessado, que não saiu, que não se retirou de dentro do seu coração, está ativo dentro de você. E isso dá uma legalidade para Satanás agir na tua vida. Então, se você tem mágoas, tem ressentimentos, tem medos, tem frustrações, coisas a qual você passou relacionada ao orgulho, à ambição, à idolatria, à feitiçaria e outros tipos de pecados, tudo isso, se não for retirado de dentro de você, será uma porta aberta para a atuação de Satanás na tua vida. Porque o pecado dá legalidade para Satanás. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós não devemos encobrir as nossas transgressões. Todo aquele que encobre não consegue prosperar. Ou seja, aquela transgressão na vida dele será um bloqueio que vai impedir ele de ter resultados, de gerar frutos, de prosperar na vida. Por isso que Satanás, ele bloqueia as pessoas na área emocional, porque assim ele impede as pessoas de prosperar e de receber e viver o melhor de Deus. A Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. O apóstolo Paulo declara que o pecado é como um aguilhão que prende a pessoa à morte, como ele fala em 1 Coríntios 15:56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Todo pecado é como um aguilhão, algo que está preso à pessoa. Enquanto esse aguilhão está preso à pessoa, não é retirado, então ela está no domínio da morte. O aguilhão é uma vara com uma ponta de ferro afiada para guiar o gado. Com o aguilhão, o gado é direcionado. Assim é o pecado. Quem está sob o seu efeito é direcionado aos caminhos de morte. Por isso, há necessidade de se arrepender, de confessar e abandonar qualquer tipo de pecado. Toda pessoa que está sob efeito do aguilhão do pecado é direcionada por ele. Se uma pessoa tem no seu coração o pecado da mágoa, então ela será direcionada por aquela mágoa. Se ela tem mágoa de alguém, toda vez que ela lembrar daquela pessoa, ela vai ficar irada, com raiva, ela vai ficar lembrando das coisas ruins que aconteceu e aquilo vai guiar a vida dela. Isso vai tocar a vida dela em todas as áreas, na área familiar, na área sentimental, na área financeira. Isso pode atingir a vida dela na área espiritual, impedir ela de orar, impedir ela de buscar ao Senhor, porque aquele aguilhão da mágoa está dentro do teu coração, está guiando ela, mas guiando para longe da presença de Deus. Portanto, é imprescindível que este aguilhão seja retirado, para que você não seja guiado pelo pecado, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. Nesta aula, nós estamos entendendo um pouco sobre os princípios da legalidade espiritual. Até aqui eu falei com você que o primeiro homem a dar legalidade espiritual foi Adão e Eva. Quando desobedeceram a Deus e por causa da legalidade que eles deram, entrou o pecado no mundo. Mas que Deus enviou Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo. Mas que essas obras só são desfeitas quando nós confessamos em arrependimento e abandonamos. Não bastou Jesus Cristo ter morrido na cruz para que eu recebesse a cura. Eu preciso retirar de dentro de mim todas as mágoas, feridas, confessar os meus pecados para que eu receba a cura. O pecado, como aguilhão, ele precisa ser retirado da pessoa. Enquanto ele permanecer, ele vai direcionar a pessoa num caminho de trevas para longe de Deus. Para finalizar, quero falar um pouquinho mais sobre o que é legalidade espiritual. O reino de Deus é estabelecido por uma legislação, que são os princípios do reino, também denominado na Bíblia de palavra de Deus.
No Antigo Testamento, lemos a expressão mandamento, que no original em hebraico é davá, que significa palavra. A legislação do reino é a palavra de Deus, que também sustenta o reino. Nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 3, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós estamos no reino de Deus. Todo reino precisa de uma legislação para dar ordem, para direcionar o povo. Então a legislação do reino de Deus é a sua palavra. São seus mandamentos, estatutos, as ordenanças, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós guardarmos. Jesus falou que se nós realmente amamos a Ele, nós guardamos os seus mandamentos. É a palavra de Deus que estabelece a justiça do seu reino e o próprio Deus se move através de sua palavra. Sendo assim, toda vez que alguém quebra um princípio da palavra, uma brecha se abre, dando legalidade a Satanás para agir na vida da pessoa. Observe relacionado à vida de Adão. Deus liberou uma palavra: toda árvore do jardim vocês comerão, mas desta árvore não comerá. Esta é a palavra, este é o mandamento, esta é a lei. E Adão deveria obedecer esta lei. Mas quando ele quebrou aquele princípio, quebrou aquele mandamento, ele desobedeceu a palavra de Deus. Ao desobedecer a palavra de Deus, ele abriu uma legalidade no mundo espiritual. Então todas as maldições entrou através daquela porta que foi aberta. Por que Deus nos deu a legislação, a sua palavra? Para nos mantermos dentro do seu reino e recebermos tudo aquilo de bom do reino. Por isso que todo reino tem uma legislação. Nós estamos num país e o nosso país tem uma legislação, a Constituição, que governa o país. Para que serve a Constituição? Para dar ordem, para dar proteção aos cidadãos, para dar provisão aos cidadãos. Todo país onde não há uma Constituição, não há uma lei, então vira desordem, anarquia. Nenhum grupo consegue crescer e expandir se não tiver uma lei, se não tiver mandamentos, princípios, estatutos que regem aquele grupo. Serão as leis que vão dizer o que é certo e o que é errado, que vai determinar para aquelas pessoas daquele grupo o que eles devem fazer, o que não devem fazer. Assim, toda vez que um princípio é quebrado, a pessoa que quebra um princípio se torna um criminoso, um infrator. Então ela vai receber a pena de ter quebrado aquele princípio. Assim também acontece no reino de Deus. O reino de Deus tem uma lei, que é a sua palavra, a sua Constituição. E Deus não volta atrás à sua palavra. Portanto, as legalidades estão diretamente ligadas aos pecados e são as obras da carne descritas pelo apóstolo Paulo em Romanos e Gálatas. Observamos Romanos capítulo 1, versículo 29 e 30. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E Gálatas 5, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Seja qual for o pecado, ele abre uma legalidade no mundo espiritual, tornando a pessoa vulnerável aos ataques de Satanás. Observe a lista de pecado que Paulo escreve em Romanos e Gálatas. Qual o objetivo de Satanás? Fazer com que a pessoa venha cometer um desses pecados. Se ele faz a pessoa cometer a fornicação, então vai entrar a penalidade daquele pecado de fornicação. Se ele faz a pessoa cometer o pecado da avareza, então entrará sobre aquela pessoa a penalidade do pecado da avareza. Se ele faz a pessoa cometer inveja, homicídios, contendas ou qualquer outro tipo de pecado listado aqui, que não está listado aqui, mas que é pecado, então abre-se uma porta e a pessoa vai sofrer a penalidade daquele pecado. Portanto, a legalidade espiritual é isso, e é o objetivo de Satanás, fazer com que nós venhamos pecar para nos afastar de Deus. Mas Jesus Cristo veio para desfazer todas as obras do diabo, mas para que nós venhamos
receber a justiça de Jesus Cristo, nós precisamos confessar em arrependimento os nossos pecados e abandoná-los completamente. A partir desta aula nós entendemos um pouco sobre os princípios da legalidade espiritual e que é fundamental nós confessarmos todos os nossos pecados e abandoná-los para recebermos a justiça de Jesus Cristo. Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo, mas a obra de Jesus só tem efeito na nossa vida se nós abrirmos o nosso coração para receber essa justiça que Jesus veio praticar. Porque Jesus Cristo, ele é o lugar de misericórdia, onde nós encontramos misericórdia, a bondade de Deus, a graça de Deus se manifestando. E assim nós vamos receber da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando nós confessarmos os nossos pecados e abandoná-los, então nós vamos receber a justiça do reino. Não deixe nenhuma porta aberta na tua vida. Seu objetivo, a partir desta aula, é que você venha identificar todas as portas a qual você abriu para Satanás, através de algum pecado que você tenha praticado. Então você precisa confessar esse pecado em arrependimento e abandoná-lo, e assim você receberá a justiça do reino de Deus sobre a tua vida. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.